Salve Maria, aqui mais um vídeo refutando o pastor Rodrigo Mocelin, né? A católico, a católica proibiu o povo de ler a Bíblia? Sabia? Pastor Rodrigo Mocelin explica, né? O tema é por que não sou católico. Simples, cara. O que você não é católico? Você é protestante. Você se apartou do magistério, abraçou a revolta de Martinho Lutero. Através dessa revolta de Martinho Lutero surgiu divisões, como a sua, por exemplo. Simples entender isso. A Igreja Católica ela segue o fundamento dos apóstolos. Saiu desse fundamento, tá fora. É uma igreja vinda de homens. Protestante. Se apartou da verdade. A verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10, que é sustentáculo da verdade. Só que interessante. Vamos ver aqui. Dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante, um dos maiores movimentos da história humana. E neste vídeo, eu quero falar um pouco sobre por que eu não sou católico. Porque um protestante, como que a gente poderia definir um protestante? Seria mais ou menos assim, ó. O que é um gentio? Um gentio é um não-judeu. Essa é a definição clássica de um gentio, um não-judeu. E o que é um protestante? Essa seria uma boa definição. Um protestante é um não católico. Eu acho que é mais do que isso, mas uma boa definição sim, já que nós protestamos contra quem? Foi contra a Igreja Católica. Então hoje eu quero falar sobre por que eu não sou católico. E de maneira resumida, é o seguinte: no catolicismo você tem um dono, e não é Jesus. No catolicismo você não é livre, você está algemado a homens que se colocaram numa posição de divindade. Eu quero também falar que você, no catolicismo, a sua consciência não está presa à verdade, não está presa à Bíblia, mas está presa àquilo que a Igreja Católica fala. Não interessa se você lê o texto e parece que está escrito aqui que a grama é verde. Se a Igreja Católica diz que a grama é rosa, então acabou. Mas você fala, mas está escrito aqui, ó, a grama é verde. Não interessa. Você está submetido ao que eles dizem, e não a Cristo, não a Bíblia, não a sua consciência. Eu quero falar também sobre uma coisa muito interessante que corrobora com tudo isso que eu estou falando. Você sabia que a Igreja Católica já proibiu a leitura da Bíblia? Então, curta, comente, se inscreva e bora para mais. É simples entender isso. É uma mentira desse protestante. Que durante toda a história, a igreja manteve a integridade do evangelho. Ensinando através das imagens, através das iconografias, etc. O que ele está falando? Que ele não tem como provar, cara. Por que não sou católico? Simples. Nós acreditamos na reforma protestante, somente Bíblia, mas a Bíblia vem da onde? Vem da Igreja Católica. Vem do magistério, vem do fundamento dos apóstolos. Se você for pesquisar a patrística, por exemplo, Eusébio de Cesareia, ali Pedro pregando em Roma, Evangelista de São Marcos, que é seu filho na fé, e escrevendo a pregação oral de Pedro. Pedro, ele é quem? O pastor universal. Pedro é quem? Que tem a chave. Tem o pastoreio, João 21, do 15 ao 17. E Mateus 16 até 18. Certo? E o Espírito Santo assiste essa igreja. Então, como a reforma protestante, o Espírito Santo deixou as portas do inferno prevalecer contra a igreja? Olha só, se você for abraçar essa reforma protestante, aqui ó, essa revolução que Martinho Lutero fez, protestando contra a Igreja Católica, está contra o magistério, está contra a profecia de Cristo, está contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. E a Bíblia diz, Mateus 16, 19, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares no céu será ligado na terra. Ou na terra será ligado no céu, certo? Ó, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu farei minha igreja. As portas do inferno não poderão contra ela. Ó. Então, se a gente for acreditar nessa base protestante somente escritura, a escritura vem da igreja. Não tem como você ter somente a escritura, o pastor, rejeitando todo outro conteúdo. O magistério, a tradição e o fundamento dos apóstolos. A reforma protestante foi contra isso. Contra quem? Contra o pastor universal, contra os dogmas, contra a doutrina, contra a autoridade que a igreja tinha naquela época. Olha só que interessante. Então,
Martinho Lutero, ele é a solução, então? Então, tudo que Cristo profetizou, tudo que Cristo pregou, a igreja que está profetizada aqui na Bíblia é a igreja ali em 1700 que Martinho Lutero fundou. Então o Espírito Santo, ele é divisor. Então o Espírito Santo não inspirou aqueles apóstolos, inspirou Martinho Lutero, então? Pela sua visão, Pedro está errado, os apóstolos estão errados, porque os apóstolos defendiam a igreja, os apóstolos estavam edificando a igreja. Por intermédio do Espírito Santo. João 16, 12 e 13. Alinhados, após 2, desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública. Primeiro pegar Pedro. Depois Paulo se converte, Atos Apóstolos 9, e passa para ser membro dessa igreja. Então, todos morreram martirizados, somente por um milagre o discípulo amado João não morreu. Então, tudo que esses caras fizeram da história caiu por terra, com Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero quebrou todos esses valores, todo esse princípio para fundar a sua igreja. Hoje, para você celebrar a reforma protestante, a igreja tem autoridade mesmo. Por isso que nós obedecemos à igreja. A igreja segue a escritura. Dogma vem de acordo com a escritura. Não tem só a escritura. Me mostra. Fé sem obra é fé morta. Santiago fala. Você vai escutar o quê? Homens ou o magistério? Que não é guiado por homens, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28. Olha só. O perigo da revolta de Martinho Lutero. Pode ser a mesma coisa lá em Números 16, revolta de Coré, né? Aqui, ó. 28, 20, ó. Ensinar e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia, até o fim do mundo, ó. Observai. O Espírito Santo está nessa igreja. Martinho Lutero, ele não se revoltou só contra os pastores. Se revoltou contra Colossenses 2, Cristo é a cabeça. Se revoltou contra Coríntios 2, a igreja é sua esposa, seu corpo místico. E os apóstolos são membros desse corpo místico, são as colunas. Ó, com que Martinho Lutero se revoltou? Por isso que eu não sou protestante. Porque eu entendo a Bíblia. Eu amo a Escritura. Protestante não ama a Escritura. Protestante não ama o fundamento dos apóstolos. Protestante ama a sua própria igreja. Suas próprias interpretações. Divisão. Segundo Coríntios 4, ele não pregava Jesus diferente. Inspiração de outro espírito. Em Gálatas 1, 6, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam confusão. Querem perturbar o evangelho de Cristo. Simples entender isso. Vocês querem pregar a palavra? Prega, anuncia. Denuncia esses pastores corruptos, esses pastores que distorcem, esses pastores que cepam a escritura. Mas o foco dos caras é perseguir a igreja. Interessante. Em João, para finalizar essa reflexão, esse pastor aqui, misericórdia. Aqui, ó. João 16, ó. 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ó, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. Em João 2, né? 1, 9, ó. Todo aquele que caminha sem rumo não permanece na doutrina de Cristo. Não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Olha só que interessante. Por isso que esses homens não reconhecem a igreja. Porque eles não permanecem na doutrina que vem da igreja, que vem do magistério. Então não tem o Pai e o Filho. E não tem o Espírito Santo. É outro Espírito. Por isso que eles não enxergam a verdade. Que eles buscam outra doutrina. Prega outras doutrinas. Ao contrário que vem sob o fundamento dos apóstolos. Aqui, ó.
Olha só, se você for catar aqui, ó, segundo João 1, 7 a 11, ó, muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus, ó, Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor anticristo. Cautelai-vos, para que não pecais o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui pai e o filho. Ó. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudais. Porque quem saúda toma parte em sua obra. Olha só. Qual doutrina que o discípulo João está falando? Doutrina que vem pela igreja, Efésios 3:10. Divina universidade, sabedoria será conhecida pela igreja. As Apóstolos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Que doutrina o discípulo amado está falando? Para a gente dar ouvido e apartar daquele que não traz essa doutrina. Aqui, ó. João 7:14. Lá no meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo. De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus se fala de mim mesmo. Olha só. Olha só. Então, cara, você vai escutar esses pastores? Essas pregaçãozinhas aqui, meia boca, que não prova nada na Escritura, não prova nada na história? Como a igreja escondeu a Escritura? Isso aqui é uma invenção protestante, adventista ainda, que coloca isso na cabeça do povo. Só você estudar a história, meu irmão. Que interessante. Não, Martinho Lutero é o grande homem. Por isso que eu não sou católico, etc, etc. Olha a visão desses protestantes, cara. Nada baseado na Escritura. Como vou seguir só a Escritura? Vou renegar todos os conteúdos que vieram dos apóstolos, que vieram dos pais apostólicos, que vieram da tradição. Paulo fala da tradição, 2 Tessalonicenses 3,15. 2 Tessalonicenses 3,6, apartar aquele que não segue a tradição. Olha só. Paulo fala ainda, cara. 2,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendeste, ó. Conservar o ensinamento que de nós aprendesse. Nós quem? O magistério. A igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade, fundamento dos apóstolos. Não é fundamento de Rodrigo Mocelin, de Ageno Duque, de Cira Malafaia, de Martinho Lutero. Não, meu irmão. Ensinamento nosso. Ó, assim, pois, irmãos, ficai firme, ó, e conservai, ó, os ensinamentos que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. Agora, uma advertência aqui, ó. Segundo Tessalonicenses 3:6, ó. Intimais-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todo irmão que leva vida ansiosa, ao contrário, a tradição que de nós tendes recebido, ó. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar, ó. Não temos vivido entre vós desgradamente, ó. Olha só. Olha. Você vai ficar com a verdade da Escritura, do magistério, fundamento dos apóstolos, com a tradição, ou vai escutar esses protestantes? Olha só. A minha luta é contra isso. É defender a igreja. Como? Com a pregação verdadeira. Distorcendo as suas mentiras. Que interessante. Ó. É somente Bíblia? Se a Bíblia vem do magistério? Se a gente for meditar somente Bíblia, a gente encontramos a igreja. Se a gente for meditar somente Bíblia, encontramos o fundamento dos apóstolos. Se a gente for meditar somente Bíblia, a gente vê um pastoreio universal. Se a gente for meditar Bíblia, a gente vê a integridade do evangelho. Se a gente for seguir só a Bíblia, a gente vai ver. A Bíblia fala desses falsos profetas, desses falsos irmãos
que não vive segundo a tradição. Romanos, ó, recheado de versículo profetizando sobre esse protestantismo aí, essa farsa, essa mentira do diabo. Ele sim é o fundador dessas igrejas. Ah, mas tem muito irmão sincero. Mas não interessa, cara. De boa intenção, o inferno tá cheio. Você tem que voltar para o fundamento dos apóstolos. Foi para isso que Cristo veio. Restaurar o reino de Deus aqui na terra. Que reino de Deus é essa? A sua esposa, a sua igreja. Para te levar, para te conduzir o caminho da verdade. Não restaurar igrejas, etc. Aqui, ó. Romanos 16, 17, ó. Rogo-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisões, escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai. Esse tais não serve Cristo. Nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavras dos cadenos, rangeiro, corações simples, ó. Olha só. A pregação desses pastores. E a nossa missão, que é defender a igreja. Tito 9, combater que ele contradiz. E a missão dos padres também. Eles mais ainda que têm essa obrigação, porque eles são os sucessores dos apóstolos. Eles têm que fazer discípulos para manter a integridade de acordo com o que foi ensinado. Interessante. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto, que está amplo para a gente entender essa reflexão desse pastor. Por isso que eu não sou católico, ele fala, né? Claro, você é protestante, meu querido. Quando você reconhecer a verdade, você vai ser católico. Vai voltar pela verdadeira igreja. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto.